E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vou estar trazendo hoje um vídeo para vocês, é, que é de um canal chamado Elementar, onde ele faz documentários. Achei o conteúdo bastante interessante. Volto a dizer duas coisas para deixar claro aqui. Uma, eu não tenho parceria com ele nenhuma. E outra, apesar que eu gostava. E outra, eu realmente trago só conteúdo que eu acredito. Apesar de não concordar com tudo, mas eu vou reagir a esse vídeo. E espero que vocês aproveitem o vídeo, tá bem? Porque é um documentário bem bacana, que traz bastante informação. Deixem a curtida, se inscreva, aproveite e se inscreva no canal dele também, do Elementar, no YouTube. E se inscrevam no meu canal, deixa aquele like maroto, que realmente não custa nada e vocês realmente me ajudam bastante e ajudam o canal a crescer, nossa família a se fortalecer. E vamos lá com o documentário. Com 100 quilômetros quadrados e pouco mais de 500 mil habitantes, a capital de Portugal é uma das mais procuradas por estrangeiros para viver. Para você ter uma ideia, dos pouco mais de 500 mil habitantes da cidade, quase 300 mil são imigrantes. Só no primeiro semestre de 2022, Portugal chegou a registrar 133 mil novos imigrantes, 22 mil a mais que nos 12 meses de 2021. Em Lisboa, 78 mil são brasileiros. Isso acontece porque a entrada de estrangeiros em Portugal foi bastante facilitada nos últimos anos pelo governo. Medidas como a criação e facilitação de vistos para pessoas que querem procurar empregos no país, nômades digitais e estudantes universitários fez com que Portugal virasse um dos destinos preferidos de imigrantes e Lisboa foi um dos principais alvos. Lisboa tem atraído muito a atenção nos últimos anos. Seu clima, educação, saúde e acolhimento são alguns dos principais motivos. Mas a verdade é que a cidade pode estar se tornando vítima do seu próprio sucesso. Com a chegada de tanta gente, os problemas começaram a aparecer. As moradias passaram a ser insuficientes, os aluguéis ficaram extremamente caros. Tá vendo? Aqui ele traz realmente os problemas que acontecem, que não é culpa da imigração, mas sim quando você realmente se aproveita da procura, né? A demanda é grande, então termina subindo os preços, sem pensar na questão salarial dos próprios portugueses e desses imigrantes que estão aqui, porque até agora o que ele citou são pessoas que vieram para cá, né, nômade digital, estudantes com condições financeiras boas, que têm condições melhores até do que a dos portugueses para se bancar aqui, ou mesmo abrir um negócio, enfim, não vai depender da renda daqui para poder se sustentar. E muitas pessoas começaram a perceber que morar e trabalhar em Lisboa não é o mesmo sonho que é vendido por aí. Um estudo da CIA Landlords calculou o custo de vida na cidade em mais de 1.000 euros negativos. Isso quer dizer que para quem recebe o salário médio de Lisboa, hoje é praticamente impossível sobreviver, se não em situações precárias ou em moradias divididas com várias outras pessoas. Realmente essa questão também é séria, porque o salário atual acho que é 820, fora os descontos, né? Que eu sei que talvez algumas empresas paguem um pouco a mais, tipo 1.000 euros, mas mesmo assim são poucas que pagam a mais. Depende da necessidade do funcionário, né? Tipo, se a empresa está mesmo precisando daquele funcionário, aquela mão de obra está difícil de encontrar, ou as pessoas não estão querendo aceitar aquele trabalho, ele aumenta um pouco o valor. Mas mesmo assim há bastante desconto. E fora isso, esse salário não dá para pagar às vezes nem um quarto e depois sobreviver. E se você vem com família, é muito mais difícil, né? Porque fora que cada um tem seus costumes, se você tem algum problema de saúde que exija alguns cuidados especiais, também vai gastar mais, enfim. Cada caso é um caso. Então, os portugueses estão sendo expulsos da sua própria capital. Os que chegaram para trabalhar estão voltando para casa e a cidade está ficando cada vez mais parecida com as grandes metrópoles das quais as pessoas estão fugindo. Mas será que isso é suficiente para derrubar Lisboa? Afinal, o que ainda atrai pessoas para lá? Quais são os principais problemas que preocupam a cidade hoje? E será que esses problemas podem ser a ruína de Lisboa? Continua aí, que é exatamente isso que eu vou te contar nesse vídeo. E o Elementar, se inscrevam nele.
Lisboa é o destino dos sonhos de muita gente. A capital de Portugal é conhecida mundialmente pelo clima ensolarado, a população amigável, as praias paradisíacas e as paisagens históricas. É o tipo de lugar para quem gosta de cultura e natureza, mas também não abre mão dos benefícios da vida urbana. Ou seja, a cidade agrada todo tipo de pessoa. E para melhorar, ainda é considerada um dos destinos mais baratos da Europa. No quesito férias, Lisboa perde só para Atenas, na Grécia. Segundo o Post Office Travel Money, uma visita de 2 dias em Lisboa, considerando a estadia de 2 noites para um casal em um alojamento de 3 estrelas, mais bebidas, jantar, passeios turísticos e transporte, custa em torno de 218 libras esterlinas, o que equivale hoje a menos de R$ 1.400. Uma viagem parecida em Roma, que ocupa o 10º lugar da lista, custaria em torno de R$ 2.000. E os atrativos de Lisboa com certeza não estão atraindo só turistas. Quando você encontra uma cidade onde pode viver com uma qualidade de vida consideravelmente melhor, sem precisar pagar os preços europeus para isso, a vontade de ficar é incontrolável. E é isso que tem acontecido. Muitas pessoas enxergam na cidade a chance de ter uma vida boa, segura e feliz, diferente do que acontece em grandes metrópoles ao redor do mundo, como Nova York e São Paulo. Eu gostei dessa parte que ele comparou São Paulo com Nova York, né? E na real é isso mesmo. São metrópoles, não dá para comparar com Lisboa. Tipo, no sentido de que não só tamanho geográfico, mas econômico e, enfim, é uma metrópole. Então tudo de bom e ruim vai ser o quê? Vai ser exagerado, né? Vai ser amplificado. Fora a educação portuguesa, que é bastante recomendada mundo afora. Desde as escolas públicas até as faculdades particulares são conhecidas pelo ensino de excelência. Só não esqueça que as faculdades públicas pagam propinas. O nome é propinas e não são baratas. É por essas razões que Portugal como um todo tem registrado taxas altíssimas de imigração. Hoje, segundo a CNBC, a quantidade de cidadãos estrangeiros em Portugal já chega a mais de 714 mil. Esse número é um recorde. Em 2021, os imigrantes já representavam cerca de 7% da população. Só os brasileiros representam quase 1/3 dos imigrantes e formam a maior comunidade estrangeira do país. Mas não são só os brasileiros que decidiram morar em Portugal. Moradores de países da própria União Europeia e até mesmo dos Estados Unidos também fizeram as malas. O The Wall Street Journal diz que o número de americanos em Portugal... Claro, né? Deles. quase triplicou na última década, chegando a quase 7 mil. E por que eles estão deixando os Estados Unidos? É simples, muitos dos que decidiram trocar o sonho americano pelo português foram atraídos pelo custo de vida mais baixo, saúde, clima ensolarado, incentivos fiscais e facilidade para conseguir um visto residencial. Fora que nos últimos tempos ficou muito mais fácil para os americanos que trabalham à distância viverem em países europeus, como Portugal, por conta do equilíbrio do dólar e euro, que em julho de 2022 atingiram a paridade pela primeira vez em 20 anos. Boa parte dos estrangeiros que se mudaram... Aí depois da pandemia, muitas empresas passaram a trabalhar remotamente, além dos nômades digitais, que estão cada vez crescendo. E as pessoas que trabalham com turismo, com questão dos TIs, enfim, esses podem realmente viver em qualquer lado, até quem trabalha com marketing também, enfim, qualquer coisa ligada à informática, porque, enfim, pode tirar o seu sustento sem depender do país, né? Então pode escolher qualquer lado para morar. E se você tem um dinheiro bom e pode morar com custo de vida num local legal, num custo de vida mais baixo, mais dinheiro vai sobrar. Para Lisboa são nômades digitais, pessoas que não precisam estar fisicamente no escritório. Por isso, perceberam a oportunidade de viver com uma qualidade de vida melhor ou igual, pagando menos por isso. Para os que vêm de fora e recebem em moedas fortes, é muito vantajoso morar em um lugar como Lisboa. A cidade hoje pode parecer um verdadeiro paraíso, e para essas pessoas realmente é, mas Lisboa dos sonhos está longe de ser um consenso geral. Aí vem a realidade. Segundo um estudo da seguradora Cia Landlords, Lisboa foi considerada a terceira cidade mais cara do mundo para se viver. Eu sei que isso parece contradizer todo o papo de custo de vida mais barato que atrai os estrangeiros, mas eu vou te explicar por que faz sentido. Lisboa realmente é uma cidade barata, mas para quem vem de fora. O problema real é para os que dependem do salário português para viver.
De acordo com um estudo da CIA Landlords, levando em conta os preços de aluguel, custo de vida e salário, ficam faltando 1.149 euros para a conta fechar. Isso é cerca de 6,2 mil reais faltando todo mês. No cálculo foram levados em consideração os preços de aluguéis no centro da cidade, o custo de vida e o salário médio dos trabalhadores. Um apartamento de 3 quartos no centro sai um pouco mais de 1.600 euros e o custo de vida fica ali nos 561. Tudo isso para bancar com um salário de 1.037 euros. Isso que nem está incluso no cálculo o preço da educação para crianças, que sairia em torno de 500 euros para cada. E não pense que a conta seria muito diferente para uma pessoa solteira e sem filhos. Um apartamento de 1 quarto no centro não sai por menos de 850 euros. Muitos brasileiros que saíram para trabalhar em Lisboa logo foram atingidos por essa realidade. Em 2019, a Veja publicou uma reportagem que preocupou os que estavam planejando se mudar para a cidade. Na matéria, quando o sonho de emigrar para Portugal vira pesadelo, a revista reuniu uma série de depoimentos de brasileiros que foram desiludidos pelo sonho português. Marina Lamar foi uma delas. A capixaba contou que deixou o Brasil em 2018 procurando um lugar mais seguro e onde a educação para seus filhos fosse mais barata e de qualidade. Mas ela e o marido logo foram atingidos pelos salários baixos e os aluguéis altíssimos. Então, no final, eles e os 3 filhos acabaram tendo que morar de favor no apartamento de uma amiga e precisando da ajuda dos parentes para pagar as passagens de volta para o Brasil. Ana Duarte foi outra desiludida. A mulher de 43 anos chegou em Lisboa em 2016, pronta para fazer seu mestrado, arrumar um bom emprego e viver bem. Mas mesmo enviando mais de 300 e-mails com currículos, não conseguiu um bom emprego. Aqui há muitas pessoas, inclusive não só imigrantes, mas nativos mesmos, que estão no desemprego. O desemprego aqui é muito alto e muitas das áreas que estão em aberto as pessoas não querem pegar porque tem condições de trabalho e de horário desumanas ou a questão salarial é muito baixa. Eles não valorizam seus profissionais e não respeitam as pessoas que trabalham, que estudam de verdade. Porque se respeitassem, realmente davam uma vida digna em troca do seu suor, né? Em troca do seu trabalho. Fora que há preconceito com idade, preconceito com a questão da aparência, a questão, tantas questões, se for gordo, mais for magro, se estiver mal vestido no sentido assim, pô, se o cara tá desempregado, não vai esperar que o cara vá com a melhor roupa do mundo, né, no primeiro dia. Afinal de contas, ele precisa do salário para poder se bancar, para poder também investir no seu visual. Por isso que aqui também encontramos às vezes muita gente de paletó e gravata, mas quando tu vai ver o salário do cara é muito baixo. Se endivida, sabe, ou deixa de até de comer, de coisas mais essenciais, em troca de ter um carro bom ou manter uma aparência que na verdade não condiz com seu salário. E por isso pretendia tentar uma bolsa em outro país europeu assim que terminasse o curso. Acontece que o país não é lá uma maravilha para encontrar trabalho, pelo menos os mais qualificados e principalmente para estrangeiros. Apesar de se tratar de um país que também fala a língua portuguesa, as leis e costumes são muito diferentes dos brasileiros. A realidade é outra e o custo de vida é em euro. O que não faltam são vagas em comércio, serviços de limpeza e em setores do turismo. Mas em sua maioria esse é o tipo de emprego que não paga nenhum aluguel em Lisboa. Para conseguir uma boa posição no país é preciso ter um diploma válido em território português, o que exige uma série de burocracias. Fora que também depende muito da sua área de atuação. Existe oportunidade de trabalho com qualificação em Portugal. Alguns setores, inclusive, sofrem com a falta de mão de obra. Mas como os salários são muito baixos, as pessoas precisam morar longe da cidade, sair de casa às 5 da manhã para chegar de volta às 23 horas, o que dificulta e muito. Tecnologia da informação, por exemplo, é uma área que está muito em alta no país inteiro, mas dependendo da sua formação, é bem provável que você se junte a muitos portugueses que estão deixando Lisboa ou até mesmo o país em busca de oportunidades melhores em outros lugares da Europa. Fora os muitos estrangeiros que estão voltando para casa ou vivendo em situações de precariedade. E os brasileiros estão... E ninguém pode julgá-los, né? Afinal de contas, se o próprio português deixa sua nação para ir ganhar melhor ou ganhar dignamente lá fora, porque vai julgar alguém que com estudos não recebe espaço nem mérito e vem de fora, né? Às vezes até vende tudo, acreditando naquele sonho de que um país de dito primeiro mundo vai te dar oportunidades e aí tu não consegue.
Aí o que ele vai fazer? Usar Portugal como meio mesmo, vai imigrar para outro lugar, porque vai seguir os passos dos próprios portugueses. Porque não adianta, o salário realmente não condiz com os estudos e nem tampouco com os gastos, entendeu? Fora que a questão é que às vezes nem tem o trabalho. Tipo, ou eles exigem demais, ou eles não dão oportunidade. E a vaga fica lá em aberto. Enfim, é uma coisa totalmente incoerente. Bem incluídos nesse problema. O programa de apoio ao retorno voluntário e reintegração, que oferece ajuda para os imigrantes que querem voltar para casa e não têm recursos para isso, apoia em sua grande maioria brasileiros. Em 2019, recebeu mais de 400 candidaturas de pessoas daqui. Em 2020, os brasileiros representavam 97,9% dos pedidos por ajuda. Ou seja, as coisas em Lisboa não estão tão fáceis quanto parece para o imigrante. E não são só os estrangeiros que estão infelizes com a cidade. O princípio da oferta e demanda é simples. Quanto mais demanda e menos oferta, mais altos são os preços. É esse o problema que assola o mercado imobiliário de Lisboa. A cidade não tem moradias infinitas, pelo contrário. Na medida que tanta gente foi chegando, menos moradias disponíveis sobraram e, com isso, os preços de compra e aluguel foram lá para cima. De acordo com um relatório do FMI, os preços de aluguéis mais do que duplicaram desde 2013 em Lisboa. Foi a maior alta da Europa. Hoje é impossível alugar um apartamento no centro da cidade por menos de 850 euros. Isso, um apartamento de 1 quarto. Se você tem uma família e precisa de algo com 3 quartos, por exemplo, esse preço já sobe para 1.700 euros. Se você aceitar morar afastado do centro, pagará valores mais baixos, a partir de 650 euros em apartamentos de 1 quarto e 1.100 euros em apartamentos de 3 quartos. Mas é um sacrifício por outro, já que é muito provável que acabe morando muito longe do trabalho. Por isso existe um movimento muito grande de adultos voltando para a casa dos pais, optando por alugar quartos ao invés de lugares individuais ou simplesmente indo embora. O que está acontecendo é que os estrangeiros com mais dinheiro estão expulsando os lisbonenses da cidade, mesmo sem querer. Em conversa com uma seguidora portuguesa do canal... Isso não acontece só em Lisboa não, tá? É em todo Portugal. Mas claro que em capitais essa situação se torna pior, porque ninguém com estudos e dinheiro vai querer morar numa vila ou numa coisa assim, que não tenha nada para fazer. Por isso que tem áreas e áreas em Portugal que realmente não tem nada, não é desenvolvida. No máximo é rural. Isso é muito triste. Inclusive, se a gente se aprofundar nesse assunto, vai ver que tem muitos idosos que são abandonados por seus familiares nas suas casas ou em lares, nessas vilas, nesses lugares, que vivem em total solidão. É muito triste isso. A pressão do imobiliário é brutal em Lisboa, seguido por Porto, Braga, Guimarães e Aveiro, que também são cidades muito procuradas. Os preços em 10 anos dispararam para níveis impossíveis para a classe média e baixa. Os jovens e estudantes universitários que moram em Lisboa, onde estão as melhores universidades, sofrem muito. O valor de um quarto, sem nada de especial, está próximo do salário mínimo. Muitos abandonam o ensino superior por não conseguirem acompanhar financeiramente os custos da habitação, universidade e o mínimo necessário para viver. É um drama que se vive em Portugal, mas principalmente em Lisboa. Ela também nos contou uma situação em que seu filho precisou passar um fim de semana em Lisboa para fazer uma visita escolar. Ele teve que fazer entrevistas com pessoas na rua, mais especificamente na Baixa de Lisboa, que é o centro da cidade. E foi difícil encontrar algum português para entrevistar. Então não é à toa que a visão de alguns portugueses sobre as pessoas de fora não seja das melhores. Isso acaba, inclusive, sendo um prato cheio para situações xenofóbicas. No relatório estatístico anual de 2021 do Observatório das Migrações, o povo português, em dado momento, parece favorável à entrada de estrangeiros no país. Quando perguntado se Portugal se tornou um lugar melhor ou pior com a vinda de pessoas de fora, por exemplo, as respostas se mostraram acima da média nos últimos anos, demonstrando uma tendência positiva. Entretanto, na hora de responder sobre o maior problema que a União Europeia precisa enfrentar nos próximos anos, a imigração ficou no top 4 dos portugueses. De acordo com a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, denúncias de casos de xenofobia contra brasileiros em Portugal aumentaram 433% desde 2017.
E os problemas do país e sua capital não acabam por aí. O alto custo de imóveis e os salários abaixo da média europeia têm causado a famosa fuga de cérebros, que é quando jovens recém-formados se mudam para outros países para conseguirem melhores oportunidades de carreira, o que acaba deixando o mercado português carente de bons profissionais. Lisboa está envolvida até o pescoço nesse fenômeno. Existem casos de empresas que pagam a um português ou a quem vive em Portugal um salário de 3.000 a 5.000 euros, contra 20 ou 25 mil na França ou Alemanha pelo mesmo trabalho. É um grande atrativo para as empresas, para uma parte do setor econômico, mas não para a esmagadora maioria da população, que está muito pressionada. O Jornal Econômico, um jornal português especializado em finanças, noticiou em 2019 que só na região da Grande Lisboa, mais de 1.800 famílias viviam em barracas. Não faltam empregos na cidade, mas para muitos faltam bons empregos, com salários decentes. Dados comparados. Há uma coisa também que eu não entendo, porque, tipo, aqui dizem que o custo de vida é muito bom, etc e tal. Talvez na parte alimentar realmente seja em relação à Europa, tá? Mas acontece que, por exemplo, quando eu quero comprar algum medicamento, algum cosmético, alguma roupa, às vezes é muito mais válido tu ir na Espanha e comprar, porque lá os preços são muito mais baratos, muito mais em conta. Então, assim, até que ponto realmente vale tu receber um salário de MER para poder sobreviver, se é que essa sobrevida consegue, né, sobreviver, e só pagar impostos e não ver o retorno disso, não ver, sabe, ter que comprar no vizinho, porque aqui é muito mais caro. É complicado isso, eu não entendo. Essa parada aí realmente uma incoerência. Partilhados em 2021 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, mostram que Portugal é um dos países que mais empregam em cargos temporários. Além disso, segundo a Fundação, 1 em cada 5 trabalhadores sobrevive com o salário mínimo nacional e só 3 em cada 10 trabalhadores possuem ensino superior. Fora que agora eles também estão se aproveitando dos recibos verdes, né? Para não ter nenhum compromisso de contrato com os direitos trabalhistas, com nada. Então, tudo é recibos verdes, tu fica sem nenhuma segurança no trabalho. Para completar, Portugal está entre os 6 países com maior risco de pobreza entre os trabalhadores na Europa. É um cenário desanimador para um país onde as pessoas vão em busca de uma vida melhor. E esses não são os únicos problemas de cidade grande que Lisboa enfrenta. As drogas também ainda são uma questão para a cidade. As vendas a céu aberto são proibidas, mas acontecem muito. E isso assusta muitos turistas e moradores que acabam se sentindo inseguros. Nos anos 90, Portugal enfrentou uma crise bastante séria com o uso da heroína. 1 a cada 100 pessoas usava a droga. Para lidar com isso, Portugal descriminalizou o uso de drogas, tratando a questão como um problema de saúde pública e não mais como um crime. Os viciados passaram a se encontrar com médicos, advogados e assistentes sociais ao invés de irem para a cadeia. A solução funcionou em grande parte. O número de portugueses em programas de reabilitação foi de 6 mil em 1999 para quase 26 mil em 2008. E a quantidade de pessoas usando heroína caiu de 100 mil em 99 para 50 mil em 2018. Mas o país ainda não está totalmente livre dos problemas com drogas. Por causa de sua localização geográfica, Portugal serve como a porta de entrada para o tráfico na Europa. Fora que traficantes parecem se sentir à vontade para oferecer drogas no centro da cidade, principalmente para turistas. Então essa é uma questão que o país como um todo ainda precisa resolver. E por último, mas não menos importante, o fantasma da recessão na Europa também assombra os portugueses. A pandemia afetou economias em todo o mundo. Nos últimos meses, a guerra na Ucrânia se juntou ao time. Economistas já estão alertando que a zona do euro deve entrar em recessão nos próximos meses. E apesar de afirmar que não haverá recessão no país, o primeiro-ministro português António Costa disse na comemoração dos 112 anos da implantação da República de Portugal que eles também sofrerão as consequências e deverão crescer menos em 2023. Agora... Bom, antigo primeiro-ministro, né? Essa reportagem é 2023, mas ela é bem atual, porque ela vai contando a história até 2024. Agora, será que todos esses fatores são suficientes para derrubar Lisboa? Dizer que Lisboa
vai se afundar, é muito precipitado. Apesar dos pesares, a capital de Portugal é hoje considerada a terceira melhor cidade do mundo para viver. Para nômades digitais, empresários e aposentados ricos, Lisboa é uma excelente cidade para morar, não existe dúvida disso. É claro que eu não estou dizendo que se você for para Lisboa para arranjar um emprego na cidade, vai quebrar a cara. Existem sim bons empregos, principalmente na área de tecnologia. E existem vários brasileiros que se mudaram para Portugal e até Lisboa e hoje vivem muito bem por lá. Na internet a gente encontra diversas histórias assim. Mas é muito importante acabar com essa ideia de contos de fadas e entender que morar em Lisboa não é uma solução mágica para todos os problemas da sua vida. Se quiser construir uma carreira na cidade ou em qualquer outra de Portugal, Poderia acabar o conto de fadas de viver em Portugal, que não é uma saída hoje em dia. Porque muita gente, além de trabalhar com TI, lembre que os TIs fazem também trabalhos de freelance para complementar a renda. Então, assim, não é aliás, não só os TIs, até os trabalhos técnicos mesmo, tipo eletricista ou quem trabalha em obras, essas coisas, construção civil, muitas vezes tem um emprego fixo e depois faz freelance em outros horários. é preciso pesquisar bastante, montar uma boa reserva financeira, ir bem preparado e ir disposto para lidar e resolver todas as burocracias necessárias para ter uma carreira ou até mesmo abrir um negócio por lá, o que é uma ideia interessante. Lisboa de fato é um lugar incrível e não deve sumir do mapa tão cedo, mas se quiser parar de expulsar os de casa, evitar a fuga de cérebros e continuar no radar do mundo, precisa vencer alguns obstáculos importantes. Enfrentar a recessão iminente da Europa é um deles. Fora isso, com habitações suficientes e salários melhores, a cidade seria uma utopia quase perfeita. Então, gente, assim, essa questão mesmo de vir bastante preparado, agora você vai ter que multiplicar ela por 4, potencializar por 4, 5 ou 6, porque não está fácil. Eu vou trazer, à medida do possível, outras reportagens, outras matérias, outros documentários, para vocês verem e comprovarem que não é só eu que falo a minha experiência. São coisas que estão refletindo em todo mundo, mas acontece que muita gente não fala porque ou tira, por exemplo, alguns youtubers mesmo. Por que eles não falam? Primeiro, porque eles não estão ganhando dinheiro de cá. Eles estão muitas vezes tendo a visualização dos brasileiros, inclusive youtubers portugueses têm visualização do Brasil, tá? É a grande gama que eles pegam. E o dinheiro, então, sai em dólar para eles através dessa visualização que vem de fora. Tipo, eles não precisam dos trabalhos de cá. Eles estão cá falando mal ou falando bem de Portugal, mas estão tendo o seu garantido. E fora que muitos, às vezes, além de trabalhar como YouTube, usam o YouTube para promover outros trabalhos que eles têm. Por exemplo, na área de turismo ou arrendando imóveis. Eu conheço um YouTube, que eu não vou revelar o nome, mas que ele se contradiz um pouco, mas em geral ele fala muito, muito bem, vende muito bem em Portugal. Por quê? Porque ele trabalha em imobiliária, ele arrenda imóveis, entendeu? Ele trabalha com imobiliária. Então, o que ocorre? Se ele assustar o povo, quem é que vai querer comprar casas ou alugar casas com ele? Ninguém, né? Então, ele fica falando muito bem e nisso ele mascara muito a verdade. Eu acho assim, eu nem falo bem nem falo mal, eu falo a verdade. Por quê? Quanto mais preparado e consciente tu vier, melhor para Portugal e melhor para você, entendeu? Porque você não vai ter quebra de expectativa e nem vai passar por nenhuma situação, ok? Essa é a verdade. Então venha máximo preparado e inclusive se mantenha atualizado com as leis, porque as leis realmente estão mudando quase que diariamente. Tipo, estou exagerando, mas assim, muda como se muda um fato de treino ou uma camisola, que é uma camiseta, ok? Para o Brasil. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Compartilhem, deixe seu like, deixe seu amor aqui, porque é muito importante. Você sabe que eu sou carente, pelo amor de vocês, e que seu comentário faz muita diferença na minha vida e na vida do canal. Vamos fazer crescer essa família, tá bem? Espero que tenham gostado do documentário e acompanhem, porque os outros são imperdíveis. Inclusive, prestem atenção nas coisas que eu falo e tentem interpretar bem as coisas que eu falo, porque eu amo Portugal, amo o Brasil, eu quero bem dos dois. Mas eu quero principalmente que você, português ou brasileiro, não quebre a cara, não se dê mal, porque isso vai ser ruim para o país e para você. E sua família vai sofrer junto com isso, tá bem? Então, eu estou aqui, não só numa prestação de serviço, mas também tentando ajudá-lo, tá bem? Porque quanto mais pé no chão você tiver,
você não cai, você tá firme lá, tá bem? E então segura na minha mão e vem, mas vem preparado, tá bem? Não vem de qualquer jeito, não engole qualquer mentira, nada é perfeito em canto nenhum. E é isso, gente. Se não é perfeito para os portugueses que estão aqui, que na verdade estão sofrendo bastante com medidas do governo, com falta delas, né? Que não pensam como essas pessoas sobrevivem. Imagina o imigrante que chega. Tipo, é bem pior. Porque tu não vai ter o suporte da tua família aqui. Ou mesmo vai ser difícil tu se encaixar, se adaptar, se a questão da saudade, a questão... São tantas questões, entendeu? A questão da falta de emprego, enfim. A documentação mesmo é muito, muito importante. Então, assim, e ter saúde. Porque, às vezes, tanto psicológica como saúde física, porque às vezes você vai ter que pegar um emprego totalmente fora da tua área, um subemprego mesmo. E não venham dizer que não existe subemprego aqui em Portugal, porque existe. Porque se não existisse, os portugueses iam querer pegar, né? Se o emprego fosse tão bom quanto. Mas ninguém quer pegar. Então esses empregos sobram para quem? Para os imigrantes que não têm escolha, entendeu? Então, assim, vejam bem, e como eu disse, primeiro, se calhar, venham, se calhar, talvez, né, seria melhor, venham conhecer, turistar, mas lembrando que, como turista, tu é tratado diferente, as pessoas são pagas para tratar bem, e que morar é muito diferente, é muito difícil, porque aí a realidade pouco a pouco vai aparecendo e as dificuldades também. É como se fosse um casamento. Tu tem que estar investindo, tu tem que estar também preparado para qualquer imprevisto e para qualquer mudança que haja, ou na lei, ou em qualquer situação de crise, enfim. Então, assim, quanto mais preparado, você não perde nada com isso, só ganha, tá bem? E lembrando, aí, acompanhe para estar atualizado, acompanhe o meu canal, que é o nosso canal, é a nossa família. Então deixe os comentários daquilo que você quer ver. Eu estou dando o máximo de mim para estar postando sempre. Às vezes tá difícil porque eu tenho outras coisas para fazer, mas à medida do possível eu vou estar sempre aqui, tá bem? Junto com você, segurando sua mão e te deixando bem atualizado com conteúdos de qualidade. Grande beijo para vocês, amo vocês, até o próximo vídeo.